Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 30 de outubro de 2013. Estamos juntos há 514 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 24 do primeiro livro de Samuel. Estamos vendo Davi ainda a fugir de Saul, só que Davi cada vez mais se fortalecendo e recebendo apoios, enquanto Saul vai ficando cada vez mais isolado e desamparado. E neste momento, no capítulo 24, temos uma primeira ocasião em que Davi poupa a vida de Saul. Saul está atrás de Davi com muitos homens. 3.000 homens, diz o verso 2 do capítulo 24. E Davi está se escondendo numa região montanhosa, repleta de cavernas, onde normalmente se criavam ali ovelhas e onde habitavam as cabras monteses. E então Saul vai aliviar o ventre, isso é pitoresco aqui, no interior de uma caverna. E os homens de Davi então dizem: vai, aproveita e mata Saul, porque o Senhor entregou Saul nas tuas mãos, o teu inimigo. Logicamente era uma interpretação equivocada, tendenciosa das circunstâncias. Deus não estava pedindo a Davi que matasse Saul, estava apenas proporcionando uma ocasião em que Davi haveria de manifestar a sua inocência e o seu mérito como homem segundo o coração de Deus, que esperaria o momento de Deus para se tornar rei, conforme Deus mesmo havia prescrito. E então, meio que sugestionado pela ideia dos seus homens, Davi vai até Saul e corta a orla do seu manto. Esse corte, num primeiro momento, pode ter sido uma atitude de Davi apenas de dizer: não vou matar Saul, vou apenas recolher uma prova de que eu não quero matá-lo. Mas o fato de Davi ter escolhido esse gesto, de cortar um pedaço do manto, tem muito símbolo. A ideia é que o manto representava o reinado. Tanto é que quando Saul é rejeitado, ele agarra Samuel e rasga o manto de Samuel, e Samuel vai dizer: do mesmo jeito que você rasgou o meu manto, o reino vai ser rasgado de você. Outra coisa é que quando Saul vai atrás de Davi, o Espírito Santo se apossa de Saul e faz com que ele se dispa do seu manto para ficar no solo ali em êxtase, dando a ideia, portanto, de que ele não vai permanecer na frente de Davi. O próprio príncipe Jonatas também tirou a sua capa e deu de presente a Davi, num reconhecimento de que Davi seria o próximo rei. Então há um simbolismo presente aqui nessa atitude de Davi. Tanto é que ele acaba de fazer isso e sente o coração bater mais forte. Será que eu não fui com muita sede ao pote? Será que eu, com este meu gesto, não estou com vontade de assumir o reino do meu jeito, no meu momento e da minha maneira? Então ele se contém ali e impede os seus homens de se levantarem contra Saul. E assim que Saul sai da caverna, Davi se manifesta a ele dizendo: olha, aqui está a prova de que eu não quero te matar. É verdade, embora Davi em algum momento ali no seu coração possa, muito provavelmente tenha acontecido isso, que Davi então foi um pouco além de simplesmente recolher uma prova de inocência da sua parte para com Saul. Por isso a razão do seu palpitar cardíaco. Mas, na sequência, Davi chama Saul de seu pai e diz: olha aqui a orla do teu manto na minha mão, veja que não há maldade da minha parte para contigo, julgue o Senhor entre mim e ti, e veja que a minha mão não vai ser contra você. Quem é que você está perseguindo? Um cachorro morto? Eu não sou nada, eu sou uma pulga. Mas, então, veja, Deus, o que eu estou fazendo e pleiteie a minha causa. Davi acaba de falar isso e Saul tem um momento de lucidez aqui. É você, meu filho Davi? E chora Saul então em voz alta e diz: você é mais justo do que eu e tudo mais, e você realmente me tinha em suas mãos, mas não me matou. O Senhor te pague pelo bem que você me fez, e agora eu tenho certeza de que você vai ser rei e que o reino de Israel vai ser firme na tua mão. Saul, nesse momento de lucidez, admite a justiça e o mérito de Davi e chega a reconhecer algo que lhe era muito doloroso até aqui, de que Davi teria condições de se tornar rei. No entanto, Saul não toma medidas práticas para afirmar esse reconhecimento. Ele não faz como Jonatas, que presenteia Davi com símbolos de realeza, mas ele não deixa de reconhecer isso. Isso é muito importante se você pensar na época em que o livro de Samuel foi escrito, porque
Havia, muito provavelmente, na época em que o livro foi encerrado, uma disputa entre a descendência de Saul, que ainda permanecia, e a linhagem de Davi. Quem deveria reinar em Israel? E quando se chega com um relato bíblico inspirado, dizendo o próprio Saul chegou a reconhecer os méritos de Davi, isso é de fato muito importante. Aqui então temos pela primeira vez, e embora não seja uma declaração que resolva todos os problemas daqui para frente, nós temos o rei Saul admitindo sim que Davi tinha méritos e tinha todo o direito de ser rei de Israel, porque era muito melhor e mais justo e mais digno do que ele. Bom, nós vamos ver ainda muitas outras comparações entre Davi e Saul, mas até aqui nós já vimos muita coisa que nos ajuda a entender como Davi é de fato superior. Quando Saul recebeu a ordem para ir e atacar os amalequitas e não cumpriu o seu papel, ele culpou o povo. O povo resolveu trazer isso aqui para sacrificar. Mas quando Davi falou com o sacerdote Aimeleque e não disse verdades a ele, e isso acabou resultando no assassinato dos sacerdotes em Nob, Davi assumiu a culpa. Saul culpou o povo, Davi assumiu a culpa. Nós vimos aqui que Davi se tornou temido pelos filisteus e conhecido pelos filisteus, não só ao matar Golias, mas mais tarde, ainda no capítulo 29, veremos isso. Saul, ao contrário, o rei escolhido para fazer guerra, temia os filisteus, não quis lutar com Golias. E no capítulo 28 ainda vamos ver o quanto ele temia filisteus. Davi cumpre o que jura. Ele jurou lá no capítulo 20, lá no versículo 15, conversando com Jonatas, que ele ia usar de bondade com a casa de Jonatas. E nós vimos que ele cumpriu isso. Saul não. Ele promete que não vai atacar Davi, mas persiste nisso. E mesmo agora, depois dessa declaração de reconhecer a justiça de Davi, nós vamos ver que daqui a pouco ele está perseguindo Davi outra vez. Davi é aquele que protege os israelitas. É aquele que, mesmo sendo perseguido, como vimos lá no capítulo 23, vai livrar a cidade de Keila. Saul, ao contrário, persegue israelitas. E enquanto perseguia Davi, atacou a cidade de Nob e matou os sacerdotes. Então o que percebemos? Um profundo contraste entre Davi e Saul. Davi protege israelitas, Saul mata israelitas. Saul culpa o povo, Davi assume a sua culpa. Davi era temido pelos filisteus, Saul temia os filisteus. Davi cumpre o que jura, Saul não cumpre o que jura. E no final das contas, no capítulo de hoje, vemos que Saul quer matar Davi, mas Davi não quer matar Saul. Em tudo isso estamos vendo então o retrato do rei que Israel precisa ter. E esta é a lição, a mensagem geral do texto que temos aqui. A importância fundamental desta passagem é notarmos a inocência de Davi para assumir o reinado. O reconhecimento de Saul tem implicações muito importantes para a monarquia. Mesmo aqueles que viessem a defender a descendência de Saul no trono de Israel após a morte de Saul, teriam que ser confrontados com a verdade de que Saul mesmo, num raro momento de lucidez, veio a reconhecer que o reinado deveria ser de Davi. Em termos devocionais, o que eu gostaria de destacar com você são duas ideias básicas. A primeira, aquilo que Deus vai nos dar, nós podemos esperar que será nosso. E não devemos tentar estratagemas, caminhos mais curtos, atalhos ou qualquer coisa parecida para obter. E isso fica muito claro diante desse exemplo de Davi, que resolveu cortar a orla do manto de Saul e depois sentiu o coração batendo mais depressa. Esperemos em Deus e na sua vontade. E Ele vai nos dar aquilo que Ele nos promete, aquilo que Ele preparou para nós no tempo dEle. Vamos confiar no Senhor como Davi confiou e tomando cuidado para não escorregar como Davi quase escorrega aqui nesta passagem. Mas a segunda coisa importante é termos respeito pelas autoridades constituídas. Davi se recusa a estender a mão contra alguém que foi ungido pelo Senhor. E ele diz então que o Senhor o livre de fazer tal maldade. Davi tem um respeito por Saul pela posição que Saul ocupa e não por quem Saul é. Na verdade, Saul se mostra aqui completamente indigno, mas mesmo assim ele é ungido do Senhor. Isso deve nos lembrar de que nós somos instruídos na palavra de Deus a respeitar as autoridades, a respeitar os nossos pais, ainda que eles não sejam perfeitos, a respeitar os nossos governantes, ainda que eles não sejam perfeitos, a respeitar os nossos líderes na igreja, ainda que eles não sejam perfeitos. Nenhum deles o é.
No entanto, são pessoas colocadas por Deus nestas funções e, como tais, merecem toda a nossa consideração. E isso nós aprendemos com Davi hoje. Que Deus nos abençoe nestas lições e que o nosso conhecimento da sua palavra aumente a nossa qualidade de vida espiritual, a nossa obediência ao Senhor e nos ajude a entender o que ainda temos pela frente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, ensina-nos a respeitar as autoridades que o Senhor constituiu, os nossos pais, os nossos líderes na igreja, as nossas autoridades civis. E, ó Pai, dá-nos essa consciência de que todos eles são ministros teus, colocados ali por ti, e ensina-nos a ter uma atitude respeitosa para com eles, ainda que sejam indignos. Também ajuda-nos a esperar em ti como Davi esperou, e a receber a bênção que vem das tuas mãos na tua hora e da tua forma. Ensina-nos nisso, Pai, e abençoa-nos. E enquanto isso, ó Deus, trabalha também em nossa vida, para que o nosso coração esteja cada dia mais sujeito ao nosso Rei, Filho de Davi, o Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.